Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Estamos no ar com o Band News Informa. Olá, ouvintes. Eu sou a Bruna Baroni e comigo ela, Camila Hirsch. Olá, Bruna. Olá, ouvintes da Band News FM. É um prazer estar aqui hoje. A Bruna tá com a voz meio estranha, gente, mas é a Bruna, tá? Sou eu. Camila, tem uma pergunta pra você. Você é dessas que, quando você vai fazer as compras do mês no mercado, você fica ali tentando decifrar a embalagem, a tabela nutricional do que você quer comprar? Olha, Bruna, vou ser bem honesta com você. Hoje o programa está extremamente informativo. Eu não vejo a hora de escutar tudo que vem pela frente para as pessoas. E a gente tem que ser verdadeiro aqui, né? Eu normalmente gosto de ler. Só que às vezes eu me irrito, porque eu não entendo um monte de coisa também. E olha que eu até alguma coisa ou outra entendo pela parte de nutrição, enfim. Mas às vezes a letra tá tão pequena, às vezes tem um monte de termos que eu não sei o que aquilo significa. Então, às vezes dá um cansaço, assim, sabe? Quase que uma irritação. Sim, e eu tenho certeza que você não é a única, viu? Pois é, né? Então, por isso que eu tô muito ansiosa para escutar o programa, para aprender um pouco e para a gente ensinar também aos nossos ouvintes. É isso, é que a partir de agora os rótulos dos alimentos terão novos símbolos para melhorar justamente o acesso do consumidor às informações nutricionais, principalmente de substâncias que em excesso podem fazer mal à saúde. Essa resolução foi publicada pela Anvisa em 2020, passou por uma série de análises já há muitos anos, mas entra em vigor agora em outubro para parte dos produtos. E é por isso que a gente recebe agora o coordenador de padrões e regulação de alimentos da Anvisa, Thiago Halber. Thiago, muito obrigada, seja bem-vindo aqui ao programa. Olá, eu que agradeço, é uma grande oportunidade para a gente sobre essa importante mudança da regulamentação. Bom, então vamos começar de forma bem didática. Quais são as principais mudanças nos rótulos dos alimentos a partir de agora? A principal mudança é que na parte da frente do rótulo vai ter um símbolo quando o produto tiver alto conteúdo de açúcar adicionado, gordura saturada ou sódio. Esse símbolo vai aparecer na parte da frente do rótulo, que são nutrientes que são muito importantes para a saúde pública, né? Então, quando eles estiverem em excesso, o produto vai ter uma lupa e essa lupa vai indicar esse alto conteúdo desses nutrientes. Quando nós consumimos esses nutrientes em excesso, a gente tem um risco maior de ter doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e também obesidade. Então, é uma informação importante que o consumidor vai poder observar de uma maneira rápida no momento da compra do produto, né? Vai ficar ali bem na frente, bem na parte de cima do rótulo, né, frontal, essa indicação desses nutrientes que são aqueles que são mais críticos, que a gente precisa controlar e equilibrar numa alimentação saudável o seu consumo. Além disso, para as pessoas que precisam de uma informação mais detalhada, né, a tabela de informação nutricional vai ser muito mais legível, muito mais clara, muito mais completa, e a gente não vai ter tanta dificuldade nem para ler e nem para compreender as informações. É só para passar para os ouvintes aqui, então, esses itens que vocês escolheram para ter ali na parte da frente, eu tenho aqui uma listinha: açúcar adicionado, gordura saturada e sódio, são esses três? Esses três nutrientes. Nós entendemos que a informação mais relevante para o consumidor, uma tradução rápida do que tem na tabela de informação nutricional, para que ele consiga fazer a sua escolha de uma forma consciente, ainda que ele não leia totalmente as informações da tabela, que nem sempre a gente tem tempo, né, na hora da compra, de fazer essa leitura com mais calma, né? Isso é uma maravilha, né, Bruna? Porque, na verdade, a pessoa que é, por exemplo, diabética ou que tem alguma alergia, algum tipo, o próprio glúten, ou que seja vegana, ela já entende, já busca uma série de informações, né? Ela sabe, às vezes, até onde buscar, assim, rapidamente, né? O olho já está até acostumado. As pessoas que nem, por exemplo, que eu comecei falando no início do programa, que não tem ainda, né, como eu não tenho ainda nenhum problema, nenhuma doença ou
que isso seja um problema, mas você também não quer ter, né? Então você não quer estar, às vezes, exagerando numa quantidade de sódio, numa quantidade de açúcar, sendo que às vezes você nem percebe no produto, porque uma coisa é você comer alguma comida sabendo que aquilo tem o açúcar e você vai arriscar e vai colocar o pé na jaca e você assume aquele doção ali, né? Ou uma quantidade de sódio. Outra é você comprar alguma coisa que você acha que você está comprando uma coisa saudável, porque a gente sabe que existe uma manipulação dos produtos em si, né? De propaganda, de esconder algumas informações que são importantes e você acabar ingerindo uma coisa que às vezes está te fazendo muito mal e você não sabe, né? E essa norma, ela tem esse objetivo. Ela tem o objetivo de atender tanto aos consumidores que precisam de informação mais detalhada, que aí vão buscar lá na tabela de informação nutricional e vão conseguir primeiramente ler, porque ela vai ter um outro design, vai ser com tamanho de letra maior, ela vai ser sempre com fundo branco, com letras pretas, né? Então as pessoas vão conseguir fazer essa leitura com mais facilidade, né? Mas também ela tem que atingir as pessoas que não têm esse tempo e não têm essa necessidade, né? Qualquer um vai conseguir entender. Inclusive crianças, né? Nosso objetivo também é que as crianças compreendam, porque as crianças precisam ser educadas em relação à sua alimentação, né? Então um símbolo, a lupa, ela vai ser um elemento de educação também para o público infantil. E aí, falando da tabela nutricional, agora os valores precisam estar necessariamente em quantidades de 100 gramas ou 100 mililitros, é isso? Não pode nem mais nem menos? Exatamente, porque atualmente a tabela é apresentada por porção. Cada produto tem um tamanho de porção diferente. Formas de expressão dessas porções é diferente. Por exemplo, uma fatia de torta é diferente de uma porção de salgadinho. Para que o consumidor faça uma comparação sobre qual que tem mais ou menos de determinado nutriente, ele precisa fazer cálculos. Isso dificulta muito, né, a vida do consumidor no momento de fazer as suas escolhas, né? Então, a nova tabela ela vai ter uma coluna a mais, que vai ser 100 gramas para os produtos sólidos, né? E 100 ml ou 100 ml para os produtos líquidos. Então, vai ser a quantidade daquele nutriente em 100 gramas ou em 100 ml para todos os produtos, independente de que produto seja. Também, outra coisa importante é que porção é uma referência, né? Porque às vezes a pessoa não consegue dimensionar o que são 100 gramas ou 100 ml de determinado produto. Então, é uma fatia, são 3 biscoitinhos, são 50 gramas, é uma xícara, é alguma coisa que dá uma certa dimensão de tamanho para aquela quantidade. E na embalagem vai ser obrigado também o fabricante declarar quantas porções tem na embalagem. Então também é outra forma de o consumidor ter uma certa referência para saber exatamente o que ele está consumindo quando ele acaba, né, adquirindo esses produtos. E aqueles produtos que são tipo uma bomba, que a gente sabe que são uma bomba, que eles não têm um pouquinho a mais de excesso, eles têm um absurdo, tipo, o rótulo é o mesmo, não é vermelho não, né? Não, é o mesmo produto, ele vai ser considerado alto no nutriente que ele for, se ele tiver um dos 3 nutrientes em alto conteúdo, né? Alto em, e aí na tabela de informação nutricional ele vai ter o valor do somatório daquele nutriente que é originado de todos os produtos que são os ingredientes que constam naquela formulação, né? Então, se ele tem, por exemplo, várias fontes de açúcar, né, ingredientes que são fontes de açúcar distintos na sua lista de ingredientes, a tabela de informação vai ser o somatório, né, dos açúcares que são originados desses ingredientes todos. E aí você vai conseguir ter essa comparação entre os produtos, vai conseguir identificar que esse é um produto que tem uma quantidade muito grande desse nutriente, se assim for. 24/7, 365. You made another day, made it alive. Made another day, made it alive. So today, baby. Você sabe ler as embalagens dos alimentos que compra nos supermercados? Pois a partir de agora, uma nova resolução da Anvisa traz novos símbolos que vão facilitar essa leitura. E quem está explicando tudo pra gente aqui no Band News Informa é o coordenador de padrões e regulação de alimentos da Anvisa, o Thiago Halber. Eu estava lendo a resolução, Thiago, e aí eu vi lá um trechinho que fala sobre as bebidas não alcoólicas e embalagens retornáveis. E aí eu imagino que aqui a gente possa incluir refrigerante e suco, por exemplo. Para esse setor específico, esse novo rótulo só começa a valer em 2025? É isso? Para esse setor específico, o prazo de adequação é um pouco mais longo. Porque essas embalagens, elas são aquelas embalagens que não têm o rótulo. Vamos imaginar aí uma garrafa de vidro em que as informações são pintadas no vidro, né? Não tem um rótulo que você possa substituir
pelo adequado, pelo novo, né? Para evitar um impacto muito grande, né, do regulamento, porque ele vai impactar todos os produtos, né, e evitar o descarte dessas embalagens todas, foi adotado um prazo de adequação um pouco mais longo, que vai permitir com que todas essas embalagens cumpram com seu ciclo de vida e sejam gradualmente substituídas. Sim, e aí o que vai acontecer é que a gente pode acabar comprando aquele produto com já atualizado, porque de repente foi um novo que já está entrando no mercado, e ainda continuar comprando de vez em quando ele com o rótulo antigo, porque ele ainda não foi descartado e trocado definitivamente, né? Sim, durante esse período de transição a gente vai conviver com produtos Sim. que ainda estão com a rotulagem antiga e produtos com a nova rotulagem. Os produtos que serão fabricados durante o período de adequação, eles poderão ser fabricados, todos os produtos, eles poderão ser fabricados, consumidos, né, comercializados até o final do seu prazo de validade. Uma última pergunta, como é que a indústria recebeu essa nova regulamentação? O processo foi muito discutido, né? A gente teve quase 3 anos de trabalho. Foi um trabalho coletivo, a Anvisa conduziu todo esse processo regulatório com a participação de todos os interessados, então sociedade civil, academia, setor produtivo, né? Uma discussão técnica transparente e com muita participação. Então é um processo que não é uma novidade, isso já vem, né, sendo discutido, foi um processo de consenso, né, entre todos. Lógico, não tem unanimidade em todos os pontos, mas assim, a importância do tema e a evolução que isso representa para os consumidores de alimentos sem dúvida, é consenso entre todos. Então a indústria entende que o consumidor tem direito, né, é um direito, está no Código de Defesa do Consumidor, as informações mais claras possíveis sobre os produtos que eles estão oferecendo. Quero agradecer demais aqui as explicações do coordenador de padrões e regulação de alimentos da Anvisa, Thiago Halber, sobre as mudanças nos rótulos dos alimentos. Thiago, bom trabalho, obrigada, viu, pelo seu tempo e até uma próxima. Até mais, eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigada, Thiago. As embalagens dos alimentos estão passando por mudanças. Os rótulos terão um novo símbolo identificando alto teor de açúcar adicionado, gordura saturada e sódio nos produtos. Esse modelo já vem sendo usado há anos em alguns países aqui da América, incluindo Chile, Uruguai, Peru, México e Canadá. Aqui no Brasil, foram anos de conversas sobre como melhorar o acesso à informação, uma discussão acompanhada de perto pelo Instituto de Defesa do Consumidor, e por isso, na ponta da linha conosco para desvendar as embalagens, está a especialista em alimentos do IDEC, a Laís Amaral, que também é nutricionista. Laís, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Obrigada, Bruna, o prazer é meu. Bom, para a gente começar, eu queria uma avaliação sua sobre essas mudanças que vieram. A gente acabou de ouvir um representante da Anvisa explicando como é que os rótulos passam a ser apresentados a partir de agora. Na avaliação do IDEC, porque vocês acompanharam de perto, né, todo o processo, as conversas, essas mudanças são positivas? Ainda falta muito para melhorar? Bom, a gente acompanhou pelo IDEC todo o processo regulatório, né? Foram mais de 6 anos de discussões aí, tanto aqui no Brasil, né, internas, quanto também a nível internacional. E a gente finalmente chegou aí a uma decisão em outubro de 2020 com a aprovação da norma. São mudanças bastante significativas para o consumidor. A gente vai ter algumas mudanças na tabela de informação nutricional, que trazem informações que faziam falta de fato para o consumidor ter mais clareza em relação à composição nutricional dos rótulos. E a novidade, que é a lupa, né, que é o rótulo frontal, vai facilitar bastante a visibilidade da informação, é uma informação mais direta, mais clara, e a gente também tem alguns tipos de restrição em relação a alegações que têm uma cara um pouco mais publicitária, né, que as indústrias utilizam normalmente com um pouco mais dessa cara publicitária para o rótulo. Então a gente tem mudanças bastante significativas. É claro que, como toda regulação, a gente também tem alguns desafios a serem superados, né? Então a gente também tem algumas questões importantes que poderiam ser aprimoradas ou poderiam ser contempladas de alguma outra forma para melhorar ainda mais a informação nutricional para o consumidor. Laís, e a gente já comentou aqui hoje no programa que, na verdade, é uma grande vitória, porque
o consumidor, a gente fica muito perdido com relação a algumas informações, né? Então, essa seleção que foi feita, né, de mostrar o excesso ou um número alto de açúcares, gorduras saturadas e sódio, foi levantado porque são as substâncias que vocês veem hoje que tem mais, que são mais prejudiciais à saúde de uma pessoa. Seria isso, essas 3, por exemplo? Exatamente. O que foi contemplado no rótulo frontal foi o açúcar adicionado, as gorduras saturadas e o sódio, né? Então, são 3 nutrientes que têm uma importância bastante grande a nível de saúde pública, né? São nutrientes que devem ter seu consumo aí limitado, né? Tem uma relação bastante grande já, bem estabelecida na literatura científica com o desenvolvimento de obesidade, excesso de peso e algumas doenças crônicas, então diabetes, doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer, né? A gente teve já a experiência do Chile para a gente contar a história aí. Então, por exemplo, lá eles têm o rótulo de açúcar. E o que aconteceu, né? Como consequência dessa medida, que é esperado, né? Eles tiveram uma substituição do açúcar dos produtos por adoçantes, né? O que a gente chama, no termo técnico, de edulcorantes, que foi a reformulação desses produtos. E aqui no Brasil a gente também não tem esse rótulo de adoçantes, né? Não vai ter uma lupa mostrando se tem adoçante ou não naquele produto. Então é uma questão que a gente espera que provavelmente vai acontecer também, como reformulação da indústria de alimentos. Então, para a gente ter, né, a redução do açúcar ali no produto, né, as indústrias provavelmente vão substituir esse açúcar por adoçantes para conseguir perder o selo, né, e para não ter aquele alerta para a população de alto em açúcar. Então, existem ainda algumas questões que são importantes da gente continuar discutindo para além desses 3 nutrientes. E aí, do ponto de vista nutricional, ter adoçante seria pior do que ter açúcar? É uma questão também importante, tanto quanto o açúcar, assim, né, de ser discutido, né? A gente tem muitas evidências científicas mostrando a questão do açúcar, já está muito bem estabelecido. Os adoçantes, né, ou os edulcorantes, como a gente chama, eles têm uma literatura um pouco menor, ainda tem estudos a serem desenvolvidos, né? As evidências não são tão contundentes quanto o açúcar em relação à saúde, mas a gente já tem evidências mostrando, sim, algumas relações com doenças. Então é sempre importante a gente levar em consideração o princípio da precaução em relação aos adoçantes, né? Então, o que a gente defende muito fortemente é que a informação sobre a presença de adoçantes esteja clara para o consumidor e que não é o que a gente tem hoje em dia, né? A informação do adoçante vai aparecer na lista de ingredientes de uma maneira bastante técnica, então não é uma informação clara, fácil de o consumidor nem visualizar e nem compreender. Então, daí é que está... daí que veio a nossa defesa de também ter um rótulo frontal de adoçante, que foi o que a gente acabou não alcançando aí com essa nova regulamentação. Deixa eu só aproveitar que você está falando de açúcar, tem até para a gente poder orientar aqui os ouvintes de maneira bem prática mesmo, né? Tem alguns nomes que são usados para substituir o nome açúcar na embalagem, que a gente possa falar aqui para o ouvinte, se tiver essa palavra aqui, fica esperto. Tem, sim, Bruna. O açúcar, eu acho que é talvez desses nutrientes, ingredientes que a gente tem comentado, que mais causam um engano aí, né? Então, como que a gente identifica a presença do açúcar pelos nomes, né? Porque a gente vai ter a lupa, né? Então isso vai ficar mais claro. A gente também vai ter a informação na tabela agora, que é uma informação adicional que a gente não tinha. Mas na lista de ingredientes, a gente vai ter a informação de todos os ingredientes que compõem o produto. E nessa lista vão aparecer nomes diversos e alguns nomes até técnicos, que nem sempre a gente relaciona com açúcar. Então o açúcar pode vir com o próprio nome açúcar, mas pode vir com outros nomes. Então a gente vai achar, por exemplo, como frutose, sacarose, maltodextrina, alguns xaropes, por exemplo, xarope de milho, alguns sucos também ou purês de frutas e de vegetais que também são utilizados pelas indústrias aí também para adoçar. Então a gente tem alguns tipos que a gente precisa ficar de olho e que acabam sendo açúcar da mesma maneira. Então às vezes a gente tem vários desses nomes aparecendo e a gente não se liga, né, que quer dizer a mesma coisa. E o que acontece quando a gente tem esse caso? A lista de ingredientes, ela traz os ingredientes em ordem decrescente, né? Então, o primeiro é o que está em maior quantidade e assim por diante.
E no caso do açúcar, como a gente identifica diversos nomes, às vezes eles vão estar distribuídos na lista, né? Se a gente somasse tudo, talvez ele subisse de posição, ou seja, né, se a gente somasse tudo, ele traria uma informação de que o açúcar está em uma grande quantidade ali na lista de ingredientes. Então é importante do consumidor ficar ligado nesse tipo de informação, sim. O Band News Informa está com os microfones abertos hoje para a nutricionista Laís Amaral, especialista em alimentos do Instituto de Defesa do Consumidor. Ela está conversando com a gente sobre os novos rótulos dos alimentos, seguindo aí uma orientação, uma nova resolução da Anvisa que foi publicada em 2020, mas começa a valer agora neste mês. Camila Rich. Laís, eu queria saber assim de uma ordem bem prática, porque tem gente que sabe, que entende, que estuda e que decora ali os números, né? Mas os nomes. O que é muito? A gente já está sabendo que a tabela vai estar com uma quantidade, a mesma quantidade avaliada ali, né, de 100 gramas, né? O que é muito? A gente sabe que vai ter o selo, ou seja, está acima de um determinado valor. Agora, o que é muito em 100 gramas de sódio, por exemplo, ter sódio e gordura saturada? Bom, Camila, a gente tem uma colinha rápida para você ter assim no supermercado acima, porque de repente você vê um rótulo que tem ali o adesivo, mas às vezes tem muito pouco acima e o outro tem 10 vezes mais acima, né? O que é muito? Então, a gente, para a inclusão ou não da lupa, né, a gente tem pontos de corte, que são valores numéricos, que foram estabelecidos pela Anvisa. Então, ela traz pontos de corte para sódio, açúcar adicionado e gordura saturada, que são os nutrientes que vão para a lupa, de acordo com se são alimentos sólidos ou alimentos líquidos, por exemplo. Então, aí a gente vai conseguir estabelecer o limite do alto em, né, pela Anvisa. Em relação à tabela, a gente tem o acréscimo aí de 100 gramas da coluna, né, de informação nutricional por 100 gramas ou 100 ml do produto. Essa informação ela é bastante importante porque a tabela acaba trazendo uma informação um pouco mais aprofundada, né, para o consumidor, né? Ela traz um pouco mais de detalhamento do que a lupa, que é um instrumento muito rápido e fácil, né, de ser visualizado, não tem que fazer conta, não tem que interpretar nem nada, né? A informação está ali bem na nossa frente. A tabela, então, traz essa informação um pouco mais detalhada e essa adição dessa coluna por 100 gramas ou 100 ml do produto, ela vai ser bastante importante para a gente poder comparar um produto com o outro. O que isso quer dizer? Antigamente, né, na norma anterior, e que vai se manter nessa norma, é importante também destacar isso, a gente vai continuar com a informação aparecendo por porção do alimento e por porcentagem do valor diário de referência, que é um tipo de recomendação de consumo ali, né? Então, por exemplo, se eu tenho um alimento do grupo de cereais e eu tenho um alimento do grupo dos laticínios, antigamente a gente não conseguiria fazer essa comparação, porque eles não têm a mesma base. Agora, por 100 gramas e 100 ml, a gente consegue. A nutricionista Laís Amaral, especialista em alimentos do Instituto de Defesa do Consumidor, é a convidada de hoje do Band News Informa. Ela está ajudando a gente aqui a desvendar os rótulos dos alimentos que estão passando por mudanças. Mas antes de continuar a nossa conversa, a gente vai ouvir agora o depoimento da Luana Toro, que tem o hábito de ler as embalagens. Uma das minhas dificuldades em relação a ser vegana com a rotulagem dos produtos é a lista de ingredientes, a forma como os ingredientes são especificados. Porque, por exemplo, alimentos que têm adição de vitamina. A vitamina D, ela pode ser tanto de origem animal quanto de origem vegetal. E às vezes, muitas marcas não especificam ali se aquela vitamina é a D3, é a D2, se é de origem sintética, se é de origem animal. E aí eu precisava entrar em contato com o saque da empresa para entender, e muitas vezes a empresa não me dava essa informação, então acabava sendo um produto que eu não comprava, por ter receio de estar comprando algo que tinha um ingrediente de origem animal. Laís, essas vitaminas são polêmicas, né? E aí, o que a gente pode orientar os ouvintes sobre isso? Porque muitas vezes, por exemplo, quando a gente vê propaganda comercial de um achocolatado em pó, que tem lá, rico em vitaminas, que vitaminas são essas? São vitaminas do bem?
Então, sobre vitaminas, eu acho que a gente pode extrapolar também para minerais, né, que é o que a gente chama de micronutrientes. São nutrientes importantes, né, para a nossa saúde, e a indústria sabe disso, né? Ela sabe que as pessoas chamam a atenção, né, dos consumidores, esse tipo de informação, esse tipo de adição nos produtos. Então, esses micronutrientes estão presentes de maneira bastante importante nos alimentos in natura, os alimentos frescos, né, legumes, frutas, verduras, né, e tudo mais. A indústria, sabendo disso, sabendo que esses micronutrientes são bastante valorizados pelos consumidores, eles acabam fazendo fortificações, enriquecimentos em produtos ultraprocessados, que são aqueles produtos que vão ter excesso de açúcar, de gordura, de sódio, que são produtos que a gente não consegue fazer em casa com uma receita, né, caseira ali. Por quê? Porque eles têm adição de aditivos alimentares, como corantes, aromatizantes, os próprios adoçantes e outros ingredientes que também só têm um uso exclusivo na indústria, como, por exemplo, gorduras hidrogenadas, alguns tipos de extrato, amido modificado e tudo mais. Então, a indústria, sabendo da valorização que tem esses micronutrientes, eles acabam enriquecendo esses produtos que não têm um valor nutricional bom. São produtos muito pobres nutricionalmente, esses alimentos ultraprocessados. Então, como macarrões instantâneos, biscoitos, tanto simples quanto os recheados, bolos prontos, refrigerantes, sucos artificiais, de maneira geral, salgadinho de pacote. E a gente acaba se enganando, porque a gente compra um produto que é enriquecido ou fortificado com esses nutrientes, mas eles são produtos que provavelmente têm altos teores de açúcar, de gorduras, de sódio e são cheios de aditivos. Laís, você que é nutricionista, que entende de alimentos e, né, dos nutrientes, do que é importante pra gente, você acha que a gente vai se assustar com a quantidade de alimentos que vão ter essa lupa, gente? Bom, essa é uma boa pergunta. A primeira coisa é que a gente, essa questão de assustar, né, de ter esse sentimento. Assustar, eu digo assim, né, assim, pronto, agora o que é isso? Não posso comer mais nada. Entendo. Então, essa questão, assim, a gente inclusive estudou, assim, para ver como seria a reação dos consumidores, né, e é muito nesse sentido que você trouxe, Camila, de ser um alerta mesmo, uma informação a mais, é um serviço para o consumidor, né, que a Anvisa está colocando no rótulo. Então, inclusive, quando a gente avalia, né, quais tipos de produto, a quantidade de produtos que vão ser rotulados, a gente vê que não é a gôndola inteira, não é o supermercado inteiro que vai receber a lupa. E, inclusive, a gente sabe que vai haver reformulação. Então, os fabricantes provavelmente vão tentar tirar as lupas, ou seja, eles vão reduzir as quantidades desses nutrientes para que o produto deles não receba a lupa, né? Porque acaba sendo um alerta para o consumidor não consumir aquele produto, né? E uma questão importante em relação a isso, vocês perguntaram, né, dos desafios, né, como a gente avaliava, inclusive os pontos de corte que a Anvisa está usando para a gente saber se o alimento recebe ou não a lupa, né, se ele é alto em ou não naqueles nutrientes específicos, são pontos de corte que a gente avalia que poderiam ser mais restritivos, mais rígidos, né? Então, os pontos de corte adotados pela Anvisa, eles vão acabar deixando muitos ultraprocessados, que são produtos que não devem ser consumidos, devem ter seu consumo evitado, sem a lupa. E aí eu trago, né, uma dica muito importante para o consumidor, que, claro, a lupa vem aí para complementar, né, é um auxílio para o consumidor, mas no caso da ausência de lupa, é sempre bom a gente continuar lendo a lista de ingredientes, né, então, da presença, por exemplo, dos aditivos alimentares, se a gente encontra nomes esquisitos que a gente não identifica como alimento, que a gente não tem na nossa cozinha de casa, é um sinal de que aquele produto é um ultraprocessado. Eu queria voltar a falar de maneira mais prática para quando a gente for fazer compras, Laís. Aditivos químicos, e aí eu coloco realçadores de alimentos, corantes, todo e qualquer aditivo químico é prejudicial para a saúde? E você pode citar alguns nomes do que a gente encontra na lista de ingredientes? Em relação aos aditivos, a gente tem alguns aditivos que são importantes sim, né, para a preservação de alimentos, por exemplo. Então eles não são problemáticos, né, a adição deles não é problemática para os alimentos, ao contrário, a gente acaba se beneficiando disso. Então, por exemplo, conservantes, que vão aumentar o tempo de prateleira, aumentar o prazo de validade dos alimentos, né?
Claro que se a gente puder consumir alimentos sem aditivo nenhum, é sempre mais benéfico, sempre melhor. Mas qual que é a questão chave aí? Que é o que caracteriza, inclusive, o ultraprocessado, né, o produto ultraprocessado. São aqueles aditivos que a gente chama, tecnicamente, de aditivos cosméticos. O que isso quer dizer? Eles são aditivos que vão modificar sabor, cor, textura do alimento. Odor também. Então são aditivos que vão melhorar a palatabilidade, né? Vão melhorar todos esses aspectos sensoriais do alimento. Então, por exemplo, a gente tem os aromatizantes, que eles dão tanto aroma quanto sabor, né? A gente tem os corantes, que vão dar cor. A gente tem os edulcorantes, que a gente chama popularmente de adoçantes, que vão melhorar o sabor do alimento, vão adoçar o alimento. Então, esse tipo de aditivos são os aditivos que a gente precisa ficar de olho, né? Que são os mais, a questão principal aí. Especialmente porque, sem esses aditivos, a gente provavelmente não consumiria o que a indústria produz, né? No sentido desses alimentos que recebem esse aditivo cosmético, né? Ele seria um alimento não comestível. A gente não conseguiria ter o sabor, o odor, a textura, a cor apropriada para a gente querer comer aquele alimento, entende? Ou aquele produto que de alimento de verdade ali tem muito pouco. Deixa eu aproveitar que você falou da gordura hidrogenada. Ela vai vir com esse nome na lista de ingredientes? Então, a gordura trans, né, que é popularmente conhecida como gordura trans, ela normalmente aparece, ela também não tem um padrão, tá? Na lista de ingredientes, ela também não aparece com um padrão, como o açúcar, né? O caso do açúcar que vem com outros nomes, às vezes, a gordura hidrogenada, ela pode vir com alguns nomes diferentes, né? A gordura hidrogenada ou parcialmente hidrogenada é o nome que normalmente a gente encontra, mas muitas vezes a gente identifica alguns ingredientes, por exemplo, creme vegetal, margarina, que a gente não tem certeza se ali dentro tem ou não gordura trans, se aquele produto foi ou não produzido com gordura trans. E a notícia boa é que a gente já tem uma norma aprovada e que está em fase de implementação da gente banir a gordura trans industrial aqui no Brasil. O realçador glutamato monossódico, eu achei assim, eu fui fazer minhas buscas, minhas pesquisas, e é quase que um vilão de ultraprocessado. Faz sentido essa fama, né? O realçador glutamato monossódico. Isso, o glutamato monossódico é um realçador de sabor. Então aí, pelo nome a gente já identifica se ele realça o sabor, se ele dá mais sabor, né? Se ele acentua o sabor, a gente já pode pensar que ele é um aditivo cosmético. Também é um marcador, aí, algo que identifica um alimento ultraprocessado. O Band News Informa está recebendo a nutricionista Laís Amaral, especialista em alimentos do IDEC, para falar sobre a nova rotulagem de alimentos. A gente tirou várias dúvidas hoje sobre a tabela nutricional, sobre a lista de ingredientes. Agora, Laís, para a gente encerrar, faz sentido a ideia de que quanto menos coisa tiver nessa lista, melhor é o produto? Não é 100%, né? A gente não pode considerar 100% que só porque a lista é grande, a gente está falando de um alimento ultraprocessado. Porque eu posso ter uma granola. A granola, ela vai ter vários produtos ali dentro, vários ingredientes ali dentro, mas ela pode ser uma granola caseira que tem vários ingredientes. Ela pode ter, 10 tipos de ingrediente ali dentro e serem todos ingredientes saudáveis, in natura ou minimamente processados, e que não é um problema. Via de regra, quando a gente olha as listas de ingredientes de alimentos ultraprocessados, são listas bastante extensas. Tem lista que tem mais de 30 ingredientes. E por que isso? Porque a gente vai somando os aditivos, né, esses ingredientes de uso exclusivamente industrial, e são muitos, né, porque, de fato, aquele produto sem eles não funcionaria, as pessoas não consumiriam. Então, é nesse sentido que a gente fala do tamanho da lista, da extensão da lista, mas não que a gente não precise olhar a lista, porque pode ser que a gente tenha alimentos também saudáveis com uma lista extensa, mas que não utilizam aditivos, por exemplo. Bom, quero agradecer muito a entrevista com a nutricionista Laís Amaral, especialista em alimentos do Instituto de Defesa do Consumidor, tirou nossas dúvidas sobre a nova rotulagem dos alimentos e também sobre as que a gente já está acostumado a ver, tentar ler, né, nos supermercados. Laís, muito obrigada, viu, pelo seu tempo e até uma próxima. Obrigada, Laís. Obrigada, gente. Estou à disposição. Um prazer.
O Band News Informa vai ficando por aqui, mas antes de encerrar esse programa, quero trazer aqui uma sugestão de aplicativo para os nossos ouvintes que têm dificuldade de ler os rótulos, de ler as embalagens, mesmo com essas mudanças que estão vindo aí agora. O aplicativo chama Desrotulando. É bem simples de usar. Você baixa no seu celular, aponta a câmera para o código de barras do produto e aí em segundos o aplicativo te mostra quais ingredientes foram adicionados, quais podem ser nocivos para a saúde, tem até mesmo um ranking de qualidade nutricional daquele produto escaneado. É gratuito, colaborativo, a ferramenta chama Desrotulando. Camila, vamos embora? Vamos embora, sim. Adorei a dica do aplicativo, que vai facilitar para a gente, inclusive, enxergar tudo, né, Bruna? Para ter uma vida mais saudável. É isso. E quem quiser te acompanhar nas redes sociais, como é que faz? É no @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH, treinando comigo na bio do meu Instagram também. Tchau, Bruna, tchau, ouvintes. Lembrando que o nosso e-mail é oinforma@bandnewsfm.com.br. Se cuidem e até a próxima. Você ouviu Band News Informa.